O som do portão de ferro forjado, com suas intricadas lâminas que pareciam abraçar o horizonte, foi o primeiro indício de que Lucília Cruz estava prestes a cruzar o limiar de um mundo que, embora soubesse que existia, ela nunca imaginou que faria parte. Ao chegar à entrada da imponente fazenda dos cedros, um frio cortante a envolveu, como se a natureza já soubesse de seu destino e a convidasse a entrar sem a menor hesitação. Era uma manhã clara, o céu pintado de um azul intenso que parecia contrastar com a gravidade daquelas construções antigas que se erguiam imponentes à sua frente. O vento fresco de Montevidente, uma cidade que ela sempre considerou ser o centro de um mundo, que jamais conhecera de fato, acariciava-lhe o rosto, enquanto ela ajustava seu uniforme branco, sem qualquer ruga ou imperfeição, um reflexo da vida, que estava prestes a começar em um lugar com o qual estava conectada, embora de maneira tão distante. Lucília não estava ali por acaso. Desde a infância, ouvira histórias sobre a Fazenda dos Cedros, e todas elas estavam impregnadas de uma aura de mistério e de dor que sua mãe, Isabel Cruz, havia compartilhado com ela em murmúrios, entre lágrimas e olhares desconfiados. Ela jamais soubera o que realmente acontecera naqueles corredores, mas as palavras de sua mãe, sempre ditas em um tom de voz quase inaudível, estavam impregnadas de um receio profundo, como se o próprio nome da fazenda fosse um convite ao esquecimento. Assim que o relógio de ferro marcava 8 horas, a figura austera de um mordomo surgiu à sua frente. Seu porte rígido e olhar calculista pareciam representar a própria essência da casa. Sem dizer uma palavra, ele indicou que Lucília o seguisse. A cada passo que ela dava pelo corredor de mármore frio, o silêncio tomava forma ao seu redor, como se as paredes da casa tivessem ouvido os segredos mais obscuros e agora estivesse esperando que Lucília os descobrisse. A mansão se estendia à sua frente como um labirinto de portas e corredores intermináveis. O piso de mármore refletia a luz suave que se filtrava das grandes janelas, e o tapete vermelho que se estendia pelo salão principal foi o primeiro sinal de algo que ela já vira em algum lugar, nas lembranças fragmentadas de sua mãe. Ela não sabia exatamente o que era, mas havia algo naquela peça de tecido que parecia chamar sua atenção. Quando seus olhos se encontraram com ele, o nome Cedros ecoou em sua mente como um sussurro distante. O tapete, com seus bordados intrincados, pareceu-lhe uma relíquia, uma peça que carregava um peso histórico. E então, em uma grande sala, ela foi recebida pela mulher que governava a casa, Dona Beatriz da Silva. A senhora da casa, de uma postura inabalável e olhar calculista, observou Lucília com frieza. Seus olhos eram claros e cortantes, mas havia algo em seu rosto que transmitia a sensação de que, por trás daquela máscara de controle, existia um cansaço profundo. Quando ela finalmente falou, sua voz foi como uma lâmina afiada. Então, você é Lucília. A frase, embora simples, caiu no ar como um julgamento. Dona Beatriz a avaliava como se fosse uma peça de porcelana quebrada, uma coisa frágil que precisava ser observada com cuidado. Espero que não seja tão desastrada quanto a última. O comentário foi incisivo, e Lucília sentiu o peso das palavras de Dona Beatriz, uma leve tensão subindo por sua espinha. A última empregada, talvez a mãe de Lucília, mas ela nunca soubera ao certo, parecia ser uma sombra que se projetava no futuro, e a cada movimento que Lucília fazia, essa sombra se esticava mais e mais, ameaçando engolir tudo à sua frente. Ela, no entanto, não se deixou intimidar. "Farei o meu melhor, Dona Beatriz", respondeu Lucília, sua voz firme e tranquila. Sabia que cada palavra, cada olhar, contaria ali mais do que jamais imaginara. Dona Beatriz fez um gesto impessoal, um movimento quase mecânico que indicava que a conversa estava encerrada.
Com um simples movimento da mão, ela chamou Pilar, uma das criadas mais antigas da casa, para acompanhar Lucília à cozinha. Pilar era uma mulher alta e magra, de olhos estreitos e um sorriso discretamente forçado. Ela parecia tão enraizada naquela casa quanto as próprias pedras do edifício, uma presença que se misturava com o ambiente. Não trocou uma palavra com Lucília durante a caminhada pelos corredores, mas seus olhos observavam a nova funcionária com um tipo de curiosidade disfarçada de indiferença. O que mais impressionava Lucília enquanto caminhava pela mansão era o silêncio. Era como se a casa tivesse sido congelada no tempo. Nenhuma criança correndo, nenhum riso ou conversa, nada que quebrasse a tensão carregada nas paredes. Tudo ali parecia cuidadosamente arrumado, perfeito demais, como se estivesse aguardando um evento que nunca aconteceria. Cada movimento, cada respiração parecia ser monitorado por olhos invisíveis, que conheciam o verdadeiro funcionamento da casa. Ao chegarem à cozinha, Pilar, com um gesto mecânico, mostrou a Lucília onde as coisas ficavam. A cozinha era grande e bem equipada, mas novamente havia algo inquietante no ar. O silêncio aqui também era opressor, como se houvesse uma pressão invisível que forçava todos a fazerem seu trabalho sem emitir uma palavra desnecessária. Pilar, em sua maneira de falar breve e direta, explicou as regras rigorosas da casa. As expectativas eram claras: impecabilidade, dedicação e, acima de tudo, discrição. Durante o almoço, Lucília lavava a louça com os outros empregados quando ouviu, ao fundo, um murmúrio baixo entre duas das empregadas. Seu nome foi mencionado, mas foi o tom que a fez parar por um momento. As palavras estavam carregadas de uma tensão que não conseguia compreender totalmente, mas que, sem dúvida, a envolviam de maneira indesejada. Ela é filha de Isabel Cruz. Uma das vozes disse com um tom sussurrado, quase como se estivesse falando sobre um fantasma. A menção ao nome de sua mãe, a mulher que por tantos anos Lucília tinha admirado, a fez sentir uma onda de inquietação. Mas foi quando, ao voltar para seu quarto naquela noite, ela abriu uma caixa azul deixada sobre a cama, que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Dentro da caixa havia uma foto antiga de Isabel. Ela usava o mesmo uniforme branco que Lucília agora usava, e um broche de cedro estava preso ao vestido de sua mãe, o símbolo daquela fazenda que estava agora entrelaçado com seu destino. Ao tocar a foto, Lucília sentiu uma conexão instantânea, um reconhecimento profundo de que a sua presença naquela casa não era uma coincidência. Ela estava ali para descobrir algo mais, algo que envolvia o nome de sua mãe e o mistério que sempre pairava sobre sua saída da fazenda dos Cedros. Algo havia acontecido naquela casa, e Lucília estava disposta a descobrir o que era, mesmo que isso a colocasse em perigo. Ela não estava apenas ali para trabalhar. Estava ali para entender o que realmente acontecera com sua mãe. Nos primeiros dias, após sua chegada à Fazenda dos Cedros, Lucília começou a se familiarizar com o ritmo exato e impessoal da casa. A mansão, embora impressionante em sua grandiosidade, parecia carregar uma aura de tensão que se infiltrava em cada esquina. Os passos pelos corredores largos eram abafados pelo tapete de lã vermelha que cobria o piso de mármore, e a cada movimento ela sentia que não estava apenas servindo, mas sendo observada e julgada. Dona Beatriz, com sua presença imponente e olhar incisivo, parecia ser a personificação de cada regra não dita naquela casa. A senhora da casa esperava mais do que obediência. Ela exigia subordinação absoluta. Lucília não era uma mulher fácil de intimidar, mas sentia o peso da expectativa sobre seus ombros, como se a casa estivesse esperando que ela falhasse. E apesar de se esforçar ao máximo para seguir todas as instruções com precisão,
não conseguia ignorar a sensação de que cada erro seria fatal. As criadas, por mais solícitas que fossem, pareciam carregar uma resignação silenciosa em seus olhos, como se tivessem aceitado o fato de que a vida naquela casa era um jogo de sobrevivência, onde a menor falha poderia ser fatal. O ponto de ruptura aconteceu na tarde do segundo dia de Lucília na fazenda. O chá da tarde era uma tradição que Dona Beatriz observava com o tipo de formalidade que só poderia ser descrita como religiosa. A senhora da casa se acomodou em sua poltrona de veludo, seu rosto inexpressivo como uma máscara de mármore. Lucília, com a bandeja cuidadosamente arrumada, aproximou-se dela, tentando seguir à risca cada um dos movimentos que a etiqueta exigia. Quando chegou perto de Dona Beatriz, ela percebeu com uma sensação incômoda que a senhora da casa observava cada gesto seu. Não havia a menor acolhida, apenas uma avaliação crítica e desaprovadora, como se Lucília fosse apenas uma peça em um jogo que ela ainda não entendia completamente. Ela hesitou por um instante antes de colocar a bandeja sobre a mesa, mas foi o suficiente para que Dona Beatriz reagisse. Isso está errado. A voz de Dona Beatriz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Você é surda ou simplesmente inútil? O comentário foi tão repentino e cortante que Lucília sentiu o calor subir pelo seu rosto. O silêncio na sala se tornou ainda mais denso, como se o ar tivesse sido comprimido e ela estivesse tentando respirar em meio a uma pressão imensa. O olhar de Dona Beatriz era impiedoso, cheio de desprezo, como se a simples presença de Lucília fosse um incômodo. Mas Lucília, surpreendentemente, manteve a calma. Sua mão tremia ligeiramente, mas ela não deixou que isso transparecesse. A jovem sabia que qualquer sinal de fraqueza poderia ser visto como uma abertura para que sua patroa a esmagasse. Com uma voz serena, que ela própria não sabia de onde viera, Lucília respondeu: "Desculpe, senhora." A palavra desculpe parecia naquele momento uma sentença de morte. Embora fosse a resposta educada e esperada, o impacto do erro parecia se expandir, tomando proporções muito maiores do que o simples ato de derramar um pouco de chá fora da xícara. O ambiente tornou-se ainda mais tenso, como uma corda prestes a se romper. Dona Beatriz, então, levantou-se de sua poltrona com uma rapidez inesperada. Ela caminhou até Lucília com um passo firme, suas palavras gélidas e ameaçadoras pairando no ar. "Eu vou destruir você, assim como fiz com sua mãe." O mundo de Lucília pareceu parar por um instante. A ameaça era cruel, mas o impacto de suas palavras foi ainda maior. Não era apenas uma ameaça vazia, era um julgamento, uma acusação. Dona Beatriz sabia quem ela era. Ela sabia de sua mãe, Isabel Cruz. Mas o que mais a deixou atônita foi o fato de que, naquelas palavras, Lucília percebeu que havia mais naquela história do que imaginava. Dona Beatriz não estava apenas repreendendo uma criada incompetente. Ela estava falando sobre algo muito mais profundo, algo que envolvia o passado de sua mãe e provavelmente a razão pela qual Isabel havia deixado a fazenda dos Cedros. O choque que Lucília sentiu a fez dar um passo atrás, mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Quando Dona Beatriz se aproximou, a jovem não hesitou. Pela primeira vez, ela fez algo que nenhuma criada naquela casa jamais ousara fazer. Quando a senhora da casa tentou apontar o dedo acusador para o rosto de Lucília, ela afastou a mão de Beatriz com 2 dedos firmes, um gesto pequeno, mas que ecoou como uma ousadia impensável. O silêncio que se seguiu foi palpável. Dona Beatriz paralisou por um instante, como se estivesse processando o que acabara de acontecer. Lucília olhou diretamente em seus olhos, com uma calma que lhe parecia quase estranha, mas que era, ao mesmo tempo, uma defesa instintiva.
Ela sabia que aquele momento definia mais do que o simples desagrado de sua patroa. Significava que ela estava começando a desafiar o controle absoluto de Beatriz sobre aquela casa. O olhar de Beatriz, que antes estava frio e impassível, se transformou em um fogo. Seu rosto se contorceu em uma expressão de fúria reprimida e sua voz, agora ameaçadora, cortou o silêncio. Você cometeu um erro, Lucília, e vai se arrepender disso. Eu destruí sua mãe e farei o mesmo com você. Não existe ninguém que possa te proteger aqui. As palavras caíram como uma sentença e Lucília sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Contudo, no fundo, uma chama de determinação começou a crescer. Ela não estava mais apenas lutando contra as regras da casa. Estava começando a lutar contra o próprio passado de sua mãe. O que Beatriz havia dito não era apenas uma ameaça, era uma revelação. Isabel não havia saído da Fazenda dos Cedros por acaso. Algo tinha acontecido, algo sombrio, e Lucília começava a perceber que ela estava no centro de um conflito muito maior do que imaginava. Naquela noite, após o evento, Lucília se retirou para a cozinha para tentar colocar seus pensamentos em ordem. Enquanto estava lá, sozinha e absorta, Pilar, a criada que parecia saber mais do que deixava transparecer, aproximou-se de forma discreta. Suas palavras foram como um sussurro, mas carregadas de um peso significativo. Eu sabia que você iria descobrir a verdade, Lucília. Sua mãe foi vítima de uma armação. Dona Beatriz a destruiu com mentiras. Pilar fez uma pausa, observando atentamente se Lucília estava pronta para ouvir o que mais tinha a dizer. Eu tenho uma prova. Um vídeo gravado anos atrás, onde Dona Beatriz ameaça sua mãe de forma brutal. É isso que você precisa, se quiser entender a verdade. Lucília sentiu seu coração acelerar. As palavras de Pilar estavam imbuídas de uma seriedade tão densa quanto o ar daquela cozinha. Ela não tinha dúvidas de que aquilo era a chave para descobrir o que realmente havia acontecido. Pilar, então, se inclinou mais perto e acrescentou: Mas, Lucília, tenha cuidado. Se você usar esse vídeo da maneira errada, Beatriz destruirá sua vida da mesma forma que fez com a de sua mãe. Ela não perdoa erros. Lucília sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela agora tinha a prova, mas também sabia que usá-la poderia ser um passo perigoso. No entanto, uma coisa estava clara para ela. Ela não descansaria até entender a verdade sobre o que realmente acontecera com Isabel. Ela estava prestes a desafiar a senhora da casa de uma maneira que nenhuma criada jamais ousara, e isso poderia mudar o destino de todos ali. O amanhecer na Fazenda dos Cedros não trazia alívio. O peso do silêncio que sempre pairava sobre a casa estava mais denso do que nunca, como se o próprio ambiente estivesse aguardando um desenlace. Lucília sentia a pressão da casa, uma pressão invisível que se manifestava nas expressões das outras criadas, no olhar calculista de Dona Beatriz e nas palavras não ditas que rondavam os corredores. A jovem havia se tornado uma espécie de pária na mansão, uma presença incômoda que, aos poucos, começava a desafiar as normas implícitas que regiam o lugar. A cada passo, ela sentia a tensão aumentar, como se estivesse caminhando por uma linha tênue entre o que poderia ser uma vitória e um desastre irreversível. Era o terceiro dia em que Lucília trabalhava na fazenda, e ela, tentando ignorar os olhares furtivos e as mensagens não ditas, concentrava-se nas tarefas que haviam sido atribuídas a ela. A lavanderia era seu refúgio, um espaço isolado onde o peso da tensão parecia um pouco mais suportável. Porém, mesmo ali, o clima de vigilância constante nunca a deixava em paz. Não demorou muito para que ela sentisse uma presença na porta, e ao levantar os olhos, viu Dona Beatriz, imóvel, com um olhar impenetrável que parecia medir cada movimento seu.
Lucília. O nome da jovem soou como uma ordem, mais do que uma saudação. E a forma como Beatriz a observava deixava claro que a confrontação era iminente. Você está desrespeitando as normas da casa. Isso é inaceitável. Lucília congelou por um momento, seu coração batendo forte no peito. Ela sabia exatamente o que isso significava. Mais uma tentativa de Beatriz de mantê-la submissa, mais uma tentativa de esmagar qualquer tentativa de resistência. O que a senhora da casa dizia não era apenas uma repreensão, era um ataque direto à sua dignidade. Por um breve momento, Lucília teve vontade de recuar, de se desculpar e seguir como sempre fizera em sua vida. Mas algo dentro dela se rebelou contra esse impulso. O medo, embora presente, já não era mais tão forte quanto sua determinação em não se curvar. Sem pensar, Lucília se colocou entre Beatriz e Pilar, que estava na lavanderia, limpando um cesto de roupas. A posição foi um reflexo instintivo, uma forma de proteger a si mesma e a amiga, sem saber ainda se Pilar poderia ser alvo das acusações também. Ela olhou para Beatriz com firmeza, seu peito subindo e descendo com a respiração profunda, mas seus olhos mostravam um desafio que Beatriz não esperava. Nada que lhe interesse, senhora. A frase saiu de seus lábios com mais força do que Lucília imaginara, um misto de raiva e exaustão. Ela não estava mais disposta a ser tratada como uma simples empregada, a ser silenciada por palavras que a faziam sentir-se pequena. Beatriz manteve o olhar fixo em Lucília por um momento que pareceu interminável. Sua expressão estava carregada de desprezo, mas havia algo mais ali. Uma raiva silenciosa, uma humilhação oculta que ela estava tentando reter. Por fim, seus lábios se curvaram em um sorriso venenoso, uma expressão que Lucília sabia bem. O sorriso de quem tem controle, mas ainda assim deseja ferir. Você está desafiando a autoridade da casa, Lucília. A voz de Beatriz foi suave, mas cheia de veneno. Esse tipo de atitude não será tolerado. Era uma ameaça velada, mas Lucília sabia que não poderia recuar. Ela estava em uma batalha silenciosa, onde o medo e a dignidade se chocavam em uma luta feroz. Beatriz estava tentando se impor, mas Lucília não permitiria ser esmagada. Ela não sabia até onde sua resistência poderia levá-la, mas algo dentro dela lhe dizia que estava enfrentando muito mais do que uma simples patroa cruel. Estava enfrentando o passado de sua mãe, as mentiras que Beatriz havia espalhado, e agora, a verdade que Lucília começava a desenterrar. Quando Beatriz se virou e se afastou, Lucília sentiu uma onda de alívio, mas também uma sensação crescente de que tudo estava prestes a mudar. Não era mais uma questão de se adaptar ao ambiente. Agora, ela estava desafiando o próprio sistema daquela casa, e as consequências disso eram imprevisíveis. Naquela noite, enquanto as outras criadas se preparavam para dormir, Lucília permaneceu na cozinha, trabalhando sozinha. O silêncio da casa era opressor, e as sombras nas paredes pareciam se esticar até se tornarem ameaçadoras. Ela tentava organizar seus pensamentos, mas a pressão das palavras de Beatriz ainda estava fresca em sua mente. O que exatamente ela deveria fazer com o vídeo que Pilar lhe mostrara? A prova das mentiras de Beatriz e da maneira cruel com que ela destruiu a vida de Isabel estava em suas mãos. Mas a jovem sabia que usá-lo era um risco tremendo. O que devemos fazer com a verdade, Lucília? Pilar se aproximou silenciosamente, quase como uma sombra, e a pergunta a fez parar por um momento, como se estivesse esperando uma resposta. Lucília olhou para Pilar, os olhos pesados de cansaço e dúvida. Ela sabia o que precisava fazer, mas cada ação teria repercussões. O vídeo era a chave para destruir Beatriz, mas também poderia destruir tudo o que ela e as outras criadas haviam construído ao longo dos anos.
Utilizar o material significaria enfrentar uma batalha sem volta, mas ignorá-lo significaria que a injustiça de sua mãe, que agora era também sua, permaneceria intacta. Eu sei o que você quer dizer, Pilar. Lucília falou baixinho, mais para si mesma do que para a amiga. Mas se eu usar o vídeo, Beatriz vai arruinar a vida de todos nós. Ela não vai parar enquanto não destruir tudo o que tocou. Pilar, com um olhar cansado e compreensivo, deu um passo à frente. Eu sei que você tem razão, mas, Lucília, este é o momento de quebrar esse ciclo. Se não fizermos nada, não só sua mãe, mas todos nós estaremos condenados a viver sob o controle dela para sempre. A única forma de expor a verdade é encarar Beatriz de frente. Lucília não respondeu imediatamente. Ela olhou para o vídeo em suas mãos, sabendo que ele representava a verdade que sua mãe nunca pôde contar. A verdade que, se fosse revelada, mudaria tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela se perguntava se estava disposta a sacrificar tudo o que conhecia. Tudo o que ela e as outras criadas haviam conquistado em um frágil equilíbrio para trazer à tona algo que poderia destruir a casa por dentro. Na manhã seguinte, o clima estava ainda mais pesado, como se a casa estivesse se preparando para algo grande. Lucília sentia os olhos de todos em suas costas, e o ambiente parecia carregado de uma energia tensa. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, e não poderia escapar do que viria. Mas o que a surpreendeu foi o retorno de Dom Francisco Ribeiro, o marido de Beatriz, que chegou inesperadamente à fazenda. Embora ele não soubesse da crescente tensão entre Lucília e sua esposa, o fato de ele ter chegado em um momento tão delicado só fazia a situação se tornar ainda mais explosiva. Beatriz, sempre atenta ao menor detalhe, não demorou a contar a Francisco sobre o comportamento de Lucília. E, como sempre, as palavras de Beatriz eram cuidadosamente escolhidas para distorcer a verdade. Ela sabia que a chegada do marido representava um novo capítulo na trama de controle, que vinha tecendo há anos, e talvez agora fosse o momento de consolidar o poder. Lucília sentiu o peso dessa revelação, sabendo que a batalha estava longe de ser vencida e que talvez ela fosse a próxima peça a ser jogada nesse jogo perigoso. O sol da manhã parecia iluminar a fazenda dos cedros com uma intensidade incomum, como se o próprio céu soubesse que aquele seria um dia decisivo. O peso do silêncio que há dias pairava sobre a casa estava carregado de uma tensão palpável. A chegada de Dom Francisco Ribeiro à fazenda não passou despercebida. Ele era o homem que, embora sempre tivesse se mantido à margem das dinâmicas internas da casa, agora era a chave para o desfecho de uma história que envolvia mais segredos do que ele jamais imaginara. Beatriz, com seu sorriso calculista, recebeu o marido com toda a cordialidade que seu papel exigia. Ela estava acostumada a ser a comandante da casa, mas sabia que a presença dele representava uma mudança. Dom Francisco era o pilar de sua vida, e sua voz, ainda que silenciosa, tinha o poder de abalar tudo ao redor. Contudo, Beatriz estava segura de que, mais uma vez, poderia manipular a situação a seu favor. Não era a primeira vez que se via em um conflito com alguém de fora da casa, mas desta vez havia algo diferente em sua postura. Ela sabia que as coisas estavam prestes a sair do controle. A conversa, como esperado, começou de maneira leve, com Dom Francisco perguntando sobre o andamento das atividades na fazenda. Beatriz, com sua educação de dama, começou a relatar as tarefas diárias e a rotina impecável que mantinha. Mas logo, como uma lâmina afiada, a conversa se voltou para Lucília. Dom Francisco, você não imagina o que tenho que lhe dar aqui. A voz de Beatriz era fria, quase desdenhosa. Lucília, essa jovem atrevida, tem se mostrado completamente desobediente. Não apenas ignorou as normas da casa, como também tem desafiado minha autoridade de forma insustentável. Algo precisa ser feito.
Lucília, que estava em silêncio, observava a cena com um nó na garganta. Sentia os olhos de Beatriz sobre ela, pesados e acusadores. A senhora da casa fazia questão de tecer uma imagem de uma criada rebelde e desrespeitosa, e Lucília não podia mais suportar ouvir aquelas mentiras. Foi quando seus olhos cruzaram os de Dom Francisco. Por um instante, o mundo pareceu desacelerar, como se o tempo tivesse se estendido por um único e longo segundo. Os olhos de Dom Francisco eram sérios, mas havia algo em seu olhar que fez o coração de Lucília disparar. Não era apenas uma indiferença, mas um pequeno vislumbre de algo mais profundo, algo que ela não soubera identificar até aquele momento. Algo que fazia com que ela questionasse tudo o que pensara sobre ele. Algo que indicava que talvez ele soubesse mais do que deixava transparecer. Foi nesse momento que Pilar, que se encontrava na sala de serviço, aproveitou a oportunidade. Ela sabia que a situação estava prestes a alcançar um ponto de ruptura e agiu rapidamente. Com passos discretos, se aproximou de Dom Francisco com o celular nas mãos. Ela não precisava dizer nada, o vídeo falaria por si. As palavras de Beatriz, as ameaças contra Lucília e a menção explícita a Isabel, a mãe de Lucília, estavam gravadas ali, como uma prova incontestável de que tudo o que Beatriz havia dito até então era uma mentira cruel. Dom Francisco olhou para o celular nas mãos de Pilar e, sem dizer uma palavra, assistiu ao vídeo em silêncio. O impacto foi imediato. Seus olhos, que antes estavam frios e impenetráveis, agora se estreitaram, e seu rosto, normalmente impassível, foi tomado por uma expressão de incredulidade. A cada palavra de Beatriz, ele sentia como se uma parede invisível estivesse desmoronando à sua volta. Ele sabia que havia algo errado, mas nunca imaginara a extensão do que acontecia sob seu próprio teto. As palavras de Beatriz, as ameaças a Lucília e o terrível segredo sobre Isabel, tudo aquilo que ele escolhera ignorar por anos, agora estava exposto diante dele. O silêncio após o vídeo parecia pesar mais do que qualquer grito ou acusação. O ar na sala ficou denso, carregado de tensão. Pilar observava com olhos atentos, sabendo que aquele momento mudaria tudo. Lucília, que até então estava em um estado de choque, começou a sentir a pressão diminuir. A verdade, finalmente, estava vindo à tona. E não havia mais volta. Dom Francisco desligou o celular e, com um suspiro profundo, olhou fixamente para sua esposa, Beatriz, que estava em pé, imóvel, com o olhar fixo no marido, mas sem a menor ideia do que o aguardava. Com a calma que só ele possuía, Dom Francisco falou, e suas palavras caíram no ar como um martelo batendo sobre uma superfície de vidro. Você está despedida, Beatriz. Esta casa não é mais sua. As palavras dele foram curtas, mas tinham o peso de uma sentença. O mundo de Beatriz, que por tanto tempo tivera controle absoluto, começou a desmoronar diante dela. Ela não esperava aquilo. Não de Dom Francisco, o homem que sempre esteve ao seu lado, o homem que acreditava em sua autoridade e poder, agora estava lhe dizendo que tudo estava acabado. A expressão no rosto de Beatriz foi de completo desespero. Ela estava perdida, sem reação. A frieza que sempre manteve estava falhando, e sua máscara de controle começou a se desintegrar. Lucília observava tudo aquilo com uma mistura de alívio e raiva. O alívio vinha do fato de que a verdade estava finalmente exposta, que as mentiras que Beatriz espalhara durante anos estavam sendo desfeitas, mas a raiva, essa era mais forte. Raiva de tudo o que sua mãe Isabel havia sofrido, raiva de ter vivido por tanto tempo sem saber da crueldade que Beatriz exercia sobre ela e, finalmente, raiva de saber que Dom Francisco, o homem que deveria ter protegido sua mãe e ela mesma, sempre soubera da verdade, mas escolhera ignorá-la.
A sala estava tensa, as palavras de Dom Francisco ecoando nas mentes de todos. Beatriz, agora com a face corada de vergonha e fúria, tentava articular algo, mas não havia mais palavras que pudessem consertar o que havia sido destruído. Você não pode fazer isso, Francisco. Ela finalmente gritou, sua voz tremendo de raiva. Você está me expulsando? Eu construí tudo isso. Eu sou a razão de tudo aqui. Dom Francisco a olhou com frieza, e sua voz, agora firme como uma rocha, respondeu. Não, Beatriz. Você destruiu tudo aqui. Eu te dei confiança, e você usou isso para esmagar pessoas inocentes. Isabel, sua filha, Lucília, todos aqueles que cruzaram seu caminho. Não há mais espaço para você aqui. Vá embora. Lucília sentiu uma onda de raiva misturada com satisfação. A mulher que havia destruído a vida de sua mãe, que a havia feito sofrer por anos, agora estava sendo exposta e a justiça, de alguma forma, estava sendo feita. Ela não sabia como as coisas se resolveriam a partir dali, mas uma coisa era clara. A casa que sempre fora marcada pelo silêncio e pela crueldade agora parecia estar abrindo suas portas para a verdade. Enquanto Beatriz, atônita e sem palavras, começava a se afastar, Lucília sentiu que o peso que carregava em seu peito há tanto tempo começava a se dissipar. Ela não tinha mais medo de Beatriz, e o poder que a mulher exercera sobre ela e sua mãe agora estava quebrado. O que viria a seguir era incerto, mas Lucília sabia que, ao enfrentar a verdade, ela havia dado o primeiro passo para a liberdade. E, por fim, a Casa dos Cedros não seria mais a mesma. A saída de Beatriz da fazenda foi, sem dúvida, um marco. Algo dentro das paredes da imponente mansão dos Cedros parecia ter se quebrado, mas não de maneira destrutiva. Era como se o peso de um grande segredo, guardado por décadas, tivesse finalmente sido dissipado e a casa pudesse respirar novamente. A atmosfera, antes carregada de medo e desconfiança, agora se preenchia com uma sensação de renovação. Os corredores que antes pareciam ecoar com os passos das memórias sombrias, agora pareciam menos solitários, menos opressores. A mudança era palpável, e todos, de alguma forma, começavam a perceber que a Casa dos Cedros nunca mais seria a mesma. Lucília, por sua vez, não podia mais se considerar a mesma jovem tímida que havia chegado à fazenda semanas antes. Ela agora carregava a força de uma mulher que, embora ainda lidasse com os fantasmas do passado, tinha a clareza de propósito que só a verdade poderia proporcionar. Ela sentia o peso da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, sentia-se mais forte do que nunca. Sua luta não estava mais apenas em busca de justiça para sua mãe, mas em garantir que aquele lugar, que tantos haviam chamado de lar, nunca mais fosse um palco de sofrimento e abuso. Foi em um dia claro e ensolarado, durante a celebração de Nossa Senhora Aparecida, que a verdadeira transformação da fazenda começou a se concretizar. A festa, que antes seria apenas uma celebração religiosa, tornou-se um símbolo do renascimento de um novo ciclo, uma nova era na Fazenda dos Cedros. A mudança de estação parecia refletir perfeitamente o que estava acontecendo dentro dos corações dos trabalhadores e empregados. A primavera, com seu frescor e renovação, chegava não só à natureza, mas também ao espírito das pessoas. Lucília, agora reconhecida não apenas por sua resistência, mas também por sua liderança, organizou um simples, mas significativo almoço para todos os trabalhadores da casa. Pela primeira vez, os empregados se sentaram à mesma mesa, sem hierarquias, sem separações, e compartilharam um momento de verdadeira comunhão. Foi um pequeno gesto, mas com um impacto profundo. Ali, naquele ambiente, sem os olhares de censura ou julgamento que antes dominavam a fazenda, as pessoas puderam rir, conversar e se conectar de maneira genuína. O medo que antes os assombrava desapareceu,
e no lugar dele surgiu uma nova sensação de solidariedade e pertencimento. Lucília observava as conversas ao seu redor com um sorriso discreto, mas profundo. Ela não precisava de grandes palavras ou discursos. Aquele simples gesto falava mais do que qualquer frase poderia expressar. Era a mudança silenciosa, mas poderosa, que se enraizava no coração de todos ali. Os empregados não estavam mais sob o domínio de uma patroa tirânica. Eles estavam livres, unidos e respeitados. Enquanto a festa prosseguia, Dom Francisco se aproximou de Lucília com um olhar sério, mas gentil. Ele parecia ter encontrado uma nova energia em sua própria vida desde a queda de Beatriz. O peso de anos de silêncio e complacência finalmente havia sido tirado de seus ombros, e ele estava agora olhando para o futuro com novos olhos. Ele entregou a Lucília uma caixa, pequena e delicada, com uma fita simples amarrada à mão. Lucília, com a curiosidade que já se tornara natural em seu novo papel, olhou para ele com um olhar questionador. "Esta caixa foi deixada para você, Lucília", disse Dom Francisco, sua voz suave, mas cheia de um respeito profundo. "Antes de sair da fazenda, Isabel me pediu para entregá-la quando o momento fosse adequado. Ela acreditava que você deveria ter isso, e agora parece que chegou o momento." Lucília, com as mãos tremendo ligeiramente, pegou a caixa. Dentro dela estavam cartas amareladas pelo tempo, algumas com palavras escritas com uma caligrafia cuidadosa e outras com o desgaste de muitos anos. Mas foi uma pequena mensagem, solta entre as folhas, que capturou toda a sua atenção. Ela a retirou com delicadeza, e as palavras nela escritas eram simples, mas profundas. A dignidade não se herda, se defende. O peso dessas palavras atingiu Lucília como uma onda. A voz de sua mãe parecia ecoar dentro de sua mente, como se Isabel estivesse ali ao seu lado, oferecendo-lhe não apenas sabedoria, mas uma força inabalável. Ela não havia herdado a dignidade de sua mãe como sempre pensara. Ela a havia defendido. A luta que sua mãe travara, que Lucília agora continuava, não era uma simples busca por justiça. Era uma defesa, uma proteção das mulheres e dos homens que haviam sido silenciados pela crueldade de Beatriz e pelos anos de tirania que assombraram aquela casa. Era uma resistência ao abuso, à opressão e à vergonha que se espalharam por gerações. Lucília, com os olhos marejados, fechou os olhos por um momento, sentindo o peso do legado de sua mãe em seu coração. Ela sabia que, ao enfrentar a verdade, ela não apenas recuperara a dignidade de sua mãe, mas também a de todas as mulheres que um dia haviam sido forçadas ao silêncio naquela fazenda. Ela não estava mais sozinha. O que começara como uma luta pessoal, uma busca por respostas, agora se transformava em algo muito maior. Uma missão de reconstrução e redenção. Com o tempo, Lucília tornou-se a figura central de uma mudança profunda na Fazenda dos Cedros. Ela não era mais apenas a jovem criada que chegara ali com medo e incerteza. Ela se tornara a supervisora geral, responsável por garantir que as normas da casa fossem transformadas para garantir dignidade, respeito e igualdade para todos. Sob sua liderança, a fazenda passou a ser um lugar onde a justiça e a solidariedade predominavam, onde os gritos de opressão haviam sido silenciados e substituídos por risos de liberdade. O medo que antes dominava os corredores da mansão foi gradualmente substituído por um novo clima de respeito. As paredes da casa, que antes haviam sido testemunhas de mentiras e abusos, agora refletiam uma luz renovada. A história de Isabel, a mulher que, com coragem silenciosa, fizera tudo o que podia para proteger sua filha, foi finalmente ouvida. Ela, que havia sido uma sombra, agora se tornava uma inspiração.
O legado de sua luta foi transmitido a todos, especialmente às futuras gerações de mulheres e homens que um dia iriam herdar o que Lucília e Isabel haviam construído. Um espaço onde o respeito, a dignidade e a liberdade se entrelaçavam de forma inquebrantável. Lucília, agora com uma nova visão do mundo e do seu lugar nele, sabia que a jornada de sua mãe e a sua ainda estavam longe de terminar. Mas pela primeira vez, ela olhava para o futuro com esperança, sabendo que a mudança, por mais difícil que fosse, tinha um poder transformador. E ao olhar para os rostos sorridentes à sua volta, ela compreendeu o verdadeiro significado das palavras de Isabel. A dignidade não se herda, se defende. E ao defendê-la, ela havia conquistado não apenas sua liberdade, mas a de todos que um dia haviam sido silenciados.